Opa, tudo bom, pessoal? Olha eu aqui de novo. Espero que estejam todo mundo bem. E vamos a mais um vídeo. Estes dias eu estava aqui em casa pensando, aqui no meu cantinho, barulhos de passarinho, não sei se vocês conseguem escutar, mas eu estava pensando, brincadeiras que a gente tinha quando criança, mais ou menos na década de 90, e que hoje em dia muitas crianças não brincam mais. Essas brincadeiras a gente fazia na rua e hoje as crianças ficam mais em casa, no celular, nos seus videogames. Não tem mais aquela coisa que a gente tinha de poder brincar na rua. Um dos motivos podem ser que hoje em dia está muito perigoso. Antigamente a gente podia ficar na rua até umas 10, 11 horas ou meia-noite, dependendo do lugar. Mas hoje é perigoso ficar na rua até durante o dia. Eu fui pensar quais as brincadeiras que a gente fazia antigamente e que hoje sumiram, praticamente sumiram. Algumas crianças podem fazer essas brincadeiras nas escolas, ali no recreio ou horário em que a professora combina com os alunos para brincar, mas na rua mesmo, como a gente fazia, diminuiu bastante. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas brincadeiras que a gente fazia e brincava na rua e que hoje estão praticamente extintas. Eu espero que vários de vocês vejam alguns exemplos que eu vou dar aqui e possam dizer aí nos comentários também se vocês já brincaram disso daí, ou se vocês nunca ouviram falar, ou se tinha alguma outra brincadeira que vocês brincavam e que eu provavelmente não conheço. Mas antes eu peço para que vocês, por gentileza, se inscrevam no canal, clique no botão do sininho para ver notificações de novos vídeos. Eu pretendo colocar aqui vídeos semanalmente e desde já eu agradeço. E se vocês gostarem, se inscrevam. Meu nome é Murilo Xavier e vamos para o vídeo. Uma brincadeira que eu lembrei, que a gente brincava muito na rua quando criança, era pique-pega. Em alguns lugares são conhecidos também como pega-pega. O que a gente brincava era escolher uma pessoa para ser a que ia correr atrás das outras crianças e todo mundo ficava correndo tentando se livrar dessa pessoa que é escolhida. E era a correria gostosa de fazer para um lado, para o outro, correndo de quem era a pessoa que era responsável por pegar. E se alguém se essa pessoa, se essa criança encostasse em alguma outra, ela seria a próxima criança a correr atrás das outras. Aqui em Brasília a gente chamava isso de pega-pega. Eu não sei qual estado você mora, se o seu estado é outro nome. Aqui era pega-pega ou pique-pega. Era muito divertido. Outra brincadeira que está um pouco sumida, que nunca mais ouvi as crianças brincarem, é pique-esconde. Nossa, como eu gostava de brincar disso. Vocês também gostavam? Vocês brincavam no seu estado? Como que é pique-esconde? Se alguma criança estiver assistindo e não sabe como é. Escolhi uma criança, ela ficava ali ou num poste ou num lugar, fechava os olhos e contava até 50, até 100. E os outros iam ter que se esconder. A criança parava de contar, ela ia atrás de um por um para tentar achar. A gente aqui em Brasília era assim. Quando a gente via que a criança foi para um lugar longe, quem estava escondido ia correndo lá para aquele poste e batia 3 vezes. Estou salvo, ou salva-me eu. Alguma coisa assim. E a criança que era responsável por procurar quem estava escondido, a gente fazia mais ou menos assim. A regra era, se quem foi achado primeiro ia ser o próximo a procurar, ou quem fosse o terceiro. Outra brincadeira que também era bem famosa era a cabra cega. Aqui em Brasília a gente chamava de cabra cega, não sei como vocês chamam aí no seu estado, mas cabra cega basicamente era o quê? Tampava o olho da criança. Aqui a gente costumava rodar, dava umas 3 giradas, aí a criança com o olho fechado ia ter que encostar em outra. Encostou em outra criança, ela ia ter que tentar adivinhar quem era a criança. Se ela falasse o nome correto, esse aqui é o Paulo. Era o Paulo que ia ser o próximo cabra cega. Se a criança errasse, ela ia ter que de novo fechar os olhos e tentar adivinhar quem era o outro.
Você já brincou disso aí? Escreve aqui nos comentários para ver se vocês brincavam disso ou se no seu estado a brincadeira era diferente. Outra brincadeira que a gente fazia muito aqui, que eu gostava pra caramba, era taco ou bete, que basicamente era dois grupos. Aí colocava de um lado uma garrafinha PET cheia de areia e do outro lado outra garrafinha PET cheia de areia. Ou era garrafa PET de refrigerante, ou era garrafa de óleo, aquelas garrafas de óleo de ferro que nem fabricam mais, né? E a gente fazia o seguinte, com uma bolinha, normalmente uma bolinha de tênis, o adversário tentava jogar essa bolinha para derrubar a garrafa do outro. Para o outro evitar que essa garrafa fosse derrubada, ele usava um pau e tentava acertar a bolinha com esse pau. Outra também muito famosa é a queimada, que hoje eu vejo muito em escolas, mas na rua a gente brincava muito disso. Quem nunca brincou de queimada? Fazia uma linha no chão, tinha dois times, pegava uma bola e tentava jogar para queimar o coleguinha. Ixi, e a gente brincava disso às vezes a noite toda, a tarde toda, depois que voltava da escola. Hoje, infelizmente, eu não vejo mais crianças brincarem assim na rua. É mais em escolas. Tinha uma outra também que era bem básica, mas muitas crianças gostavam, que era estátua. A gente ficava ali se mexendo por um tempinho. Tinha uma criança que era escolhida para falar o nome estátua. Quando falava estátua, todo mundo tinha que ficar parado. Se alguém se mexesse ou desse uma risada, pronto, ela perdia. Outra também que era muito famosa era cabo de guerra. O que é cabo de guerra? Você desenhava uma linha no chão, pegava-se uma corda, aí de um lado ficavam as 3, 4 crianças, do outro também 3, 4 crianças. Tinha que ser um número igual para ambos os lados. Se um lado tinha 4 crianças, o outro tinha que ter 4. Aí um ficava puxando a corda do outro. Quem conseguisse trazer todo o grupo adversário para o seu lado da linha, ganhava. Isso eu vejo muito também em escolas, mas como eu falei, nas ruas, poucas crianças brincam dessas brincadeiras hoje em dia. Outra que eu adorava também era bolinha de gude. E na bolinha de gude a gente tinha várias modalidades, por assim dizer. Tinha de triângulo, que desenhava um triângulo no chão e colocava-se as bolinhas de gude ali, ou bilocas, tem alguns estados que chamam de biloca, e a gente ia tentando, com as nossas bilocas na mão, ia tentando acertar as que estavam dentro do triângulo. Quanto mais bolinhas saísse do triângulo, a biloca seria minha. Um exemplo, se é a minha vez de jogar, eu tinha que ter uma distância. Se é a minha vez de jogar e eu acerto e saísse 3 bilocas do triângulo, aquelas 3 bilocas eram minhas. Tinha também o buraco, que normalmente a gente fazia 3 buracos no chão, tinha uma distância em cada um, a gente colocava mais ou menos 1 metro por aí, 1 metro de cada buraco, e a gente ia acertando as bolinhas para ver se uma entrava no buraco. Se eu acertei essa bola de primeira tacada no buraco, eu tinha chance de tentar ir para o segundo buraco. Se eu acertasse de primeira no buraco, ia para o terceiro. Depois do terceiro buraco, lá na frente tinha o triângulo, que eu acabei de falar. Ali eu já poderia tentar jogar direto para o triângulo e tirar o máximo de biloco possível lá de dentro. Se eu jogasse lá no primeiro buraco e a biloca não caísse, era a vez do outro. Aí o outro tentava. Se o outro não conseguisse, era o terceiro. Se o terceiro na primeira jogada acertava no buraco, ele já passava na frente de todo mundo e já tentava jogar no segundo buraco. Outra que a gente brincava também era o mestre mandou. Como era essa brincadeira? Basicamente era assim. Digamos que tivesse 6 crianças. Uma criança era o mestre. A pessoa que era o mestre, a criança que era o mestre, chegava em alguém e falava: você vai ter que fazer isso. Se não fizesse, ela se recusasse a fazer, ela ganhava uma palmadinha ou um cascudinho, dependendo do lugar. Hoje em dia não pode mais fazer isso, mas na nossa época, anos 90, era normal, levava um castigo, pronto. Levava um castigo e ela ia ser o próximo mestre. Só que aí vem o detalhe. Alguns adolescentes usavam essa brincadeira para pedir outras coisas. O mestre mandou Fernando beijar Fernanda.
Entenderam? O mestre mandou Tiago beijar na boca da Letícia. Entenderam? Eu não sei se vocês faziam isso no seu estado. Se fizeram, se mudaram um pouco essa brincadeira, escreve aqui nos comentários para eu ver. E agora a que eu mais gostava, que era bandeirinha. Aqui em Brasília a gente chamava de bandeirinha. Que era assim, a gente fazia uma linha no meio, aí no final contava assim uns 20 passos. Colocava uma folhinha ou uma planta dentro de um círculozinho e a mesma coisa do outro lado. Contava-se 10 ou 20 passos, desenhava um círculo no chão e colocava ali uma planta ou um pedaço de galho, alguma coisa. Aí em cada lado ficava 5 crianças. O que cada um tinha que tentar fazer? Correr, atravessar, pegar a bandeirinha e voltar. Mas com detalhe, quando a criança ia atravessar, os outros tinham que tentar encostar nela, para deixar ela ali colada, a gente falava, colada. E ela não podia se mexer. Para ela se mexer, tinha que vir outro, tentar o outro coleguinha do grupo dela, tentar encostar nela para descolar ela. Aí pronto, os dois ficavam descolados no lado adversário e os dois tentavam pegar a bandeirinha e voltar. Era a que eu mais gostava. Você brincava disso também? Se sim, escreve aqui no comentário. E para finalizar o vídeo, tem outras brincadeiras que eu deixei de colocar aqui, mas que eram muito conhecidas também na época. Como por exemplo, morto-vivo. Também tinha a bebê, só que a bebê já era mais para adultos e brincava-se mais em escolas. A bebê era associação de beijo na boca, que era mais ou menos assim. A pessoa tinha que escrever o nome na mão, A, B, B, e vai para a escola. Se alguém falasse a bebê, ela tinha que mostrar, ó, eu tô com a bebê aqui, então não vou beijar ninguém. Mas se alguém falasse a bebê e você não tivesse com o nome escrito na mão, a pessoa que falou a bebê ia falar, vai lá e beija fulano, vai lá e beija a menina. Se escolhia alguém para beijar. Tem outras brincadeiras também, cair no poço. Eram muitas brincadeiras que deixei de colocar aqui, mas eu fiz esse vídeo é mais para vocês lembrarem um pouco, ter um pouquinho de nostalgia de como a gente brincava na nossa época, nos anos 90, comecinho ali de 2000. E hoje em dia, infelizmente, essas brincadeiras estão acabando ou acabaram, pelo menos na rua. Nossa, tem carrinho de rolemã. Quantas crianças não se machucaram com carrinho de rolemã? Tá até voltando um pouco o carrinho de rolemã, mas antigamente era bastante. O maior intuito do vídeo é trazer algumas brincadeiras que hoje infelizmente não existem mais na rua, por motivos também de segurança. Tá complicado deixar os seus filhos ou nossos filhos brincarem na rua, não importa o horário. Algumas ainda existem, só que na escola. Mas o importante é que eu trouxe aqui para vocês relembrar algumas brincadeiras. Espero que tenham gostado. Foi aqui um vídeo curto, brincadeiras até simples. Tem muitas outras brincadeiras que a gente fazia que hoje em dia não existem mais, ou pararam, ou se desinteressaram. Videogame, celular, tá tomando muito tempo das crianças. Infelizmente e felizmente. Eu digo infelizmente porque algumas crianças têm até problema de visão por causa de uso de celular, tem que usar óculos. E eu digo felizmente também porque nossas crianças não ficam mais na rua, não tem mais os perigos de hoje em dia. Então, pessoal, vou terminando o vídeo aqui. Obrigado por vocês terem chegado no final. Peço novamente para que se inscrevam no canal, cliquem no botão do sininho e até o próximo vídeo. Meu nome é Murilo Xavier, obrigado, até a próxima. Enquanto isso eu vou brincando com a minha Pipinha. Fala, Pipinha, fala miau aí. Tchau, pessoal, até a próxima, até o próximo vídeo.